apresentação para as pessoas te conhecerem. Tem gente espalhada pelo Brasil, por aqui e até na Europa, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Paulinho. Quero dizer que a alegria é minha de poder estar participando com vocês de uma reunião de estudos no Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, aí no Havaí, pertinho da casa da minha irmã, Heloísa, que mora em São Francisco. Na verdade, é uma cidade menor. Ela mora em Novato e, e fico muito feliz de ver uma casa espírita em toda parte. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil, que tem muitos desafios, muito desconhecimento ainda nas terras aí da América do Norte, mas que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Guilherme Velho, esse que é amigo de adolescência meu, ele mandou um grande abraço, que é muito bem a vocês. Viu? E ele disse, olha, amanhã mande um abraço para o Paulinho, a toda a turma de lá. Já me mandou um zap ontem e eu disse, não, pode deixar, vou registrar aqui. Tá gravado, não tá? Tá gravando, não tá? Tá? Tá gravando, pronto. Então é isso. E aí agradeço prioradamente aí o convite. Vamos então começar, não é? Vou só lembrar que deixemos nesse momento agora os microfones fechados. Se a conexão de vocês não estiver boa, vocês podem desligar a câmera também, vai ajudar a ficar melhor para não falhar. E depois a gente vai falar cerca de 45 minutos, 50, e depois a gente abre mais uns 10, 15 minutos para vocês fazerem perguntas, tá bom? A gente vai tentar expor o assunto, vou colocar aqui os nossos slides. Se tiver alguma coisa que vocês não compreendam, vocês podem me interromper. Mas o melhor é que seja no finalzinho, a gente possa fazer tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Assim, o Paulo pediu para fazer uma apresentação. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, residente em Brasília desde 2014, então 2004, aliás, 16 anos já aqui em Brasília. Eu sou expositor espírita e também facilitador de estudos do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na Comunhão Espírita de Brasília, uma casa aqui bastante conhecida e muito grande. É uma das maiores casas do planeta. Deve estar entre as 5 maiores casas, então tem uma casa bem grande. E eu fico muito feliz também de falar para grupos pequenos, porque a gente pode olhar nos olhos de todos vocês, né? Apesar que é pela internet. E a gente tem mais tempo para poder atender as dúvidas de todos os senhores, tá bom? Que eu puder responder. Senão, o Paulinho está aqui. Ele me falou que tem muita gente boa também, não é? Na casa de vocês. Então, vocês podem nos ajudar com as dúvidas, tá bom? Então, vamos em frente. E um devedor da lei, do Cristo, tenho esse tesouro que me foi ofertado, que é o Evangelho, que eu descobri e me ajuda muito, porque eu estou passando pela prova ou pela expiação do transtorno afetivo bipolar, desde criancinha. Aí eu vou trocar umas impressões com vocês, tá bom? Cadê aqui? Vamos lá. Share. Pronto. Paulo vai colocar aí o layout mais adequado. Perfeito. Então vamos lá. Para começar, um poema. Eu gosto muito de arte espírita. E as poesias psicografadas por Chico Xavier são belíssimas, né? Nós temos vários autores maravilhosos, como Maria Dolores. E no livro Dádivas de Amor, da editora Ideal, ela fala sobre depressão. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão. Que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio. O fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão, tudo é bobagem, nada vale. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Acho que no Havaí tem bastante hotéis, não tem? Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo,
Por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante que lhe dê água a beber. Ele é paralítico, ele é cego, ele não tem como se alimentar sozinho. Ninguém atende. Ele grita, na penúria que o consome, tem sede, febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Então fica o convite de Maria Dolores para o Chico Xavier nesse poema curtinho. Ela tem poemas muito longos, muito belos, para nos convidar então para o trabalho no bem. Bom, meus amigos, a gente vai falar rapidamente aqui, fazer uma introdução de um seminário que tem várias palestras. Ele tem 10 palestras diferentes, cada uma com 1 hora, 1 hora e meia. E a gente vai fazer um compacto, um resumozinho dessas abordagens, tá certo? Essas palestras já estão gravadas, se você tiver interesse de assistir, tem no meu canal no YouTube. O canal se chama Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Lá você encontra uma playlist, ou seja, uma lista de reprodução, que tem todos os vídeos com as melhores palestras sobre esses temas, tá bom? Porque a gente tem muitas palestras repetidas no meu canal, tem mais de 1000 vídeos. Então, lá na playlist tem a melhor seleção. Bom, começa com a palestra chamada Depressão Bipolar, Causas, Tratamento e Espiritualidade, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Obsessão é outra palestra, ou seja, quando a gente estuda a influência espiritual e a sua terapêutica, como tratar a questão da influência negativa dos espíritos. Como é que a gente faz para combater, para a gente se manter a salvo? Como é que a gente faz, não é? E a gente comenta que sempre que possível procurar uma casa espírita que possa fazer o trabalho de reunião mediúnica, desobsessão. É muito comum que nas casas menores ainda não tenham esse trabalho. Eu até pergunto aí ao Paulinho se você já tem reuniões mediúnicas que possam atender os espíritos, que possam estar próximos da gente, que precisando ser esclarecidos, evangelizados. Isso ajuda muito também, tá? Mas não é o mais importante. O mais importante, a rigor, é como Jesus fala, que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque ele sai a vagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda enfeitada, toda adornada, ela não foi reformada, ela foi só, não é, enfeitada. Ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então vejam a importância da reforma íntima, como Kardec, no livro O que é o Espiritismo, nos diz que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos. Então, se a gente não fizer a mudança, como Jesus nos convida desde há 2000 anos, quando ele falava arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, a palavra que ele usa em grego para arrepender-vos é metanoia. Metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, mudança de pensamentos. Então, a gente fazer a reforma íntima é o mais importante. A prece vai ser muito útil, mas, sobretudo, o trabalho no bem. Porque é a caridade que cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro 4,8, e que Emmanuel confirma, que é o ensino do próprio Mestre Jesus. E também, como ele fala, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, o convite da doutrina espírita não é para a culpa, para o arrependimento mórbido e paralisante, mas sim para o trabalho no bem, tá? E tem várias outras dicas nessa palestra sobre obsessão e sua terapêutica. Depois a gente fala sobre desapego e dificuldades financeiras, porque alguns casos de depressão são por esses motivos, de desemprego, que está muito comum hoje em dia, nesse período de isolamento, né, que eu prefiro chamar de recolhimento, momento de recolhimento, de evolução espiritual, de despertar também. Mas muita gente tendo suas empresas fechadas, muita gente endividada, muita gente desesperada, deprimida e até pensando em tirar sua própria vida. Tá? Então não faça isso. O suicídio não resolve o problema, pelo contrário, não é? A gente se afasta dos entes queridos. Se você está tirando sua vida para tentar encontrar com um ente querido que faleceu,
você vai demorar mais se você tirar a sua vida. A gente provoca muito sofrimento nos nossos familiares e amigos, e a gente é responsável não só pelo sofrimento deles, mas também pelas consequências daquele ato nosso na vida deles. Então, a gente tem que ser mais responsável com isso. Já pensou como é que a nossa mãezinha não ficaria vendo a gente tirar a sua própria vida? Nossos filhos? Um impacto muito grande. Lembrar também que o suicida colhe sofrimentos completamente evitáveis, que poderiam ser desnecessários se ele não resolvesse tirar sua vida. Então não tire sua vida, tá? Lembre que muitas vezes nós precisaremos retornar e precisaremos passar por aquelas mesmas provas que tentamos fugir através do suicídio. Então, se é uma desilusão amorosa, se é uma quebra financeira, se é uma doença grave, um câncer terminal, um problema mental, uma saúde mental, um transtorno bipolar, etc., se você está fugindo deles através do suicídio, você retornará aqui à Terra em condição menos favorável e terá que repetir aquelas provas mesmas que você considera terríveis e que poderia estar liquidando esse débito agora e chegando no mundo espiritual como vitorioso e não como um fugitivo da lei. Então, não, viver ainda é a melhor opção. Aguente até o final, para chegar no mundo espiritual, com a fatura liquidada, com o perispírito restabelecido, porque a doença, porque o sofrimento também nos aperfeiçoam o corpo espiritual, tá bom? Não faça isso. E se pensar em tirar sua vida, entre em contato comigo. Manda um zap para mim, meu é Brasil, né? Mais 55, o DDD é 61, Brasília, é 984250077. 984250077. Manda o WhatsApp para mim, a gente conversa lá. A gente tem um canal no WhatsApp só para isso, tá bom? Vamos lá. Aí tem a palestra, então, sobre desapego e dificuldades financeiras, quando a gente mostra que Jesus não somente ensinou, mas vivenciou o desapego ao máximo, muito mais do que todos os mestres que ele enviou, como Cristo, como Buda, como Francisco de Assis, Madre Teresa. Jesus vive o desapego ao máximo. Assistam essa palestra depois, se vocês puderem. É bem interessante. E a gente aprende com Confúcio, que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muita riqueza, muito dinheiro. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Jesus tinha muito pouco e era muito mais feliz do que muitos de nós, não é verdade? Na casa, ele dizia, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E era o filho mais excelente de Deus. Ele morava na casa de Simão Pedro, que era um pescador, uma casa simples também. Provavelmente só tinha peixe para comer lá 99% das refeições, né? E ele não estava reclamando. Então vamos lá. E estava com a alegria dos amigos. Como é bom estar entre amigos, né? Como é bom ter uma casa espírita aí para vocês frequentar. Autoconhecimento, iluminação interior. Essa palestra também é muito importante, porque na questão 919, vocês já sabem, de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ensina que o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal é através do autoconhecimento. E aí ele ensina a revisão diária para que a gente possa, né, se aperfeiçoar muitíssimo e vamos aprender muito com esses períodos de depressão. Se a gente descobrir o que a depressão está tentando nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto espiritual. Vai ser muito bacana, tá? Ela vem para nos ajudar. Porque Deus só permite que a gente colha o mal que a gente semeou um dia, naquele momento em que Ele sabe que dali vai nascer um bem maior. Assim foi comigo. Precisei passar por uma quebra financeira, uma depressão muito grave para poder despertar. Porque eu fui ateu. Durante 12 anos, eu não acreditava em Deus. Então, agradeço a essa prova difícil que foi a quebra financeira. Nós perdemos completamente todo o nosso patrimônio. Nós fomos despejados do apartamento alugado em que nos encontrávamos. Papai tinha um patrimônio muito grande, perdeu tudo. E nós voltamos para Fortaleza, não é? Com a mão na frente e outra atrás. Se papai não tivesse conseguido recém-aposentar, a gente teria passado fome, para vocês terem uma ideia. E hoje eu olho para trás
e parece que aquilo foi apenas um sonho, só um pesadelo, porque todos nós nos recuperamos, todo mundo se recuperou, a providência divina existe e tudo passa, tudo passa. E isto também passará, como Maria de Nazaré, mãe de Jesus, nos ensina. Né? Então, lembra disso. E essa palestra Autoconhecimento acabou dando origem a um seminário de várias horas de duração sobre autoconhecimento. Iluminação Interior, que a gente estuda sobre o orgulho e suas máscaras, que é uma palestra muito importante. Sobre as técnicas de como fazer autoconhecimento, técnicas não espíritas, bem interessantes também. A gente analisa os mecanismos de defesa do ego, que Freud, né, na psicanálise, começa a estudar, e são muito importantes para a gente poder fazer o autoconhecimento da maneira adequada, e assim por diante. E processos de iluminação, exemplos de homens e mulheres que se iluminaram também. Tá? A gente também tem a palestra Depressão e Mediunidade, porque lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, né, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo, Kardec vai estudar os milagres e as profecias. E tem uma profecia de Joel, que está também em Atos dos Apóstolos, que ele vai dizer o seguinte, que no final dos tempos, ou seja, nessa época de fim de tempo, de expiação e provas, quando a Terra começa a se tornar um mundo de regeneração, ou seja, o surgimento de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova era, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a influência dos espíritos, está mais patente, mais poderosa. E Kardec até chama de vulgarização da mediunidade. A mediunidade se torna mais comum, e é o que a gente tem visto. Porque depressão a gente sempre teve, mas nunca como hoje. Nós somos quase 500 milhão de pessoas no planeta sofrendo de depressão. É muita gente. Nós nunca tivemos esquizofrenia como hoje. Síndrome do pânico, a gente nunca nem tinha ouvido falar. Transtorno de ansiedade generalizada, não. Transtorno bipolar. É anorexia nervosa, não tinha isso no passado. E o suicídio, não é? Nunca antes como antes. E dependência química também. Será que não é? A gente não está mais sensível à influência dos espíritos? Em muitos amigos. Depois que começaram a trabalhar como médiums na casa espírita, atendendo os espíritos sofredores, fazendo essa grande caridade para os encarnados, mas também para aqueles que estão fora da matéria, conquistando amigos no mundo espiritual, disseram, Nazareno, eu tinha depressão e a minha depressão foi embora, depois que eu comecei a trabalhar como médium. Olha que maravilha! Chico Xavier dizia que a sua maior alegria era ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo quantas pessoas com essa faculdade abençoada que eu gostaria de ter, eu gostaria de ser médium ostensivo e, infelizmente, não possuo. Não é? Mas a inspiração já está bem treinada, a gente consegue perceber bem a inspiração dos amigos espirituais, tá bom? Então vamos em frente aqui, voltando para os slides. Eu tirei os slides para não ficar muito cansativo, porque são só aqueles slides que fica meio parado, né? Mas tem 257 slides aí para a gente avançar, tá? Aí depois a gente fala sobre perdão, felicidade sem culpa, porque alguns tipos de depressão têm o sentimento de culpa como raiz. E a gente precisa se auto-perdoar, porque senão a gente não consegue cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar. Então, nada de remorso paralisante, mas sim de trabalho no bem. Okay? A culpa, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que ela provoca, ela desmantela muitos dos nossos tecidos espirituais, provoca uma série de enfermidades, e ele chega a dizer, inclusive, que a depressão promove neoplasias, que é o surgimento de tumores, que podem ser benignos ou malignos, tá? Então, olha como a gente tem que tratar e entender bem desse assunto, a depressão. Aí a gente fala, é uma palestra mediúnica, uma palestra muito bonita, veio tudo pela inspiração numa manhã. Depois você assiste nessa palestra, é uma das mais bonitas, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que deu origem a um seminário. Aí tem um seminário de 8 horas de duração, que nem o de autoconhecimento também, que tem 8 horas, que a gente fala sobre amor, auto-amor, felicidade e auto-perdão, tá? Vocês conferem depois lá essas palestras. Tem a playlistzinha específica também.
E tem a palestra Cura pelo Amor e pela Compaixão, que é o Conselho de Maria Dolores. Chico Xavier dizia que toda vez que ele ia fazer um trabalho assistencial, né, de promover a pessoa, etc., de auxiliar, ele via os bons espíritos ao lado daquela pessoa. Avós, mãezinhas, né, filhos que oravam por ele e que ajudavam muito a que ele cumprisse a sua missão. Ele disse que saía muito melhor. E trabalho social é tão bom, produz tanta dopamina quanto a cocaína. Olha que coisa interessante. E é curioso que vicia, confirma o psiquiatra Sérgio Lopes, expositor muito querido lá do Rio Grande do Sul. Tá? Então vejam a importância da caridade que cobre a multidão de pecados. Tá? Depressão e mágoa, porque a mágoa também nos afasta dos bons espíritos, a gente fica numa vibração muito ruim. Lembra quando o dia que o Chico ficou mais magoado na vida? O Chico teve um momento, não é? Ele tinha muitos cachorrinhos, gatinhos, coelhinhos, ele era muito dedicado, amava muito os animais. Só que ele tinha um cachorro já muito velho e doente. E o cachorrinho, ele chegava de madrugada, muito tarde, cansado, e ainda tinha que dar alimentação na boca, tinha que dar o remédio. O cachorro já estava no final da existência física. E então a sua irmã, com pena do Chico, ela queria muito bem a ele, ela vai e diz, eu vou ajudar o Chico, esse cachorro está sofrendo. E aí faz uma eutanásia, faz o sacrifício do animal que a gente não recomenda, né? Os bons espíritos não recomendam a eutanásia. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, Chico Xavier. E ali tem o caso do Cavalcante, tá? Como prejudica a sua desencarnação a eutanásia. E a gente vai ver que o Chico, quando chegou em casa e viu aquilo, ele ficou muito, muito triste, muito magoado. E aí o Emmanuel disse, Chico, você tem que perdoar sua irmã, porque tem uma nuvem escura ali envolvendo o corpo espiritual. Os bons espíritos não estão conseguindo dar a comunicação, a mediunidade perfeita por causa dessa nuvem. Pessoal, se Chico Xavier ficou com uma nuvem escura, e era o Chico, como é que a gente não fica quando a gente está magoado? Deve ficar um asfalto, né? Um peixe preto cobrindo a gente. Então, a gente impede o acesso à influência positiva dos bons espíritos. Então, a mágoa também impede a cura da depressão. Tá certo? Temos que perdoar. Assistam a palestra Depressão e Mágoa, e tem uma palestra Perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. É muito importante essa palestra. É o item mais que Jesus é mais duro no Evangelho é na questão do perdão. Vejam a parábola do credor incompassivo, do credor sem compaixão. Tá? Aquele dos 10.000 talentos que foi perdoado e não perdoou o seu devedor, que devia apenas 100 denários, 100 dinheiros. Tá? Assistam, leiam novamente essa parábola. E ali, depois a gente vai ver. E aí, aí o Emmanuel aconselha que o Chico descobrisse qual o melhor presente que sua irmã gostaria de ganhar. E aí eles, mas Emmanuel, eu vou dar um presente para ela? Sim, você vai dar um presente para ela, porque a regra não é minha, é do Cristo, Chico. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Todos os publicanos fazem isso, que a vossa justiça seja superior à deles. Não é? É que nem o nosso Pai, que faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, chover sobre justos e injustos. Todos recebem o amor do Pai, os bons e os maus. Não são só os bons. Então a gente tem que fazer isso para a gente ser chamado filho do Altíssimo. Perdoar para que Deus os perdoe, porque se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os pecados. E eu vos digo em verdade, que dali não saireis, até que tenhais pago o último centavo, ele acrescenta em outra passagem, não é? Então vejam a importância também do perdão para a depressão, tá joia? Depois a gente tem outra palestra, cada palestra de 1 hora, pelo menos, tá? Tem a palestra Doença, Saúde e Tratamentos Espirituais, né? Ou Saúde e Espiritualidade, é o título mais recente que a gente tem usado. Tem até uma vacina espiritual, olha aí, fortaleça a sua imunidade com a doutrina espírita, ficou bem legal esse tema, não é? E tem a palestra Jesus
e Alegria de Ver, uma palestra também mediúnica, pela inspiração. Essa palestra a gente aprende que tudo aquilo que a gente achava que era ruim, com a doutrina espírita, na verdade, mostra que é bom. A enfermidade é bom. A morte é uma coisa boa. Tudo que era ruim vira bom. Assista, é uma das palestras mais bonitas, mais leves, mais divertidas que a gente já fez, tá? É uma palestra realmente muito interessante. Tem a palestra Jesus, o maior psicólogo do mundo, quando a gente vai extrair do Evangelho, não é? Muitas lições para a gente, não é? Superar os períodos de dificuldade para ter uma vida muito mais feliz. Tá? Jesus, o maior psicólogo do mundo. E a gente termina com uma palestra sobre... cadê aqui? Como é que é o nome? Motivos para não desistir da vida na transição planetária, que é sobre suicídio, tá bom? Essa palestra, a gente tem várias palestras sobre suicídio, tem uma playlist sobre esse assunto também, mas essa é aquela para assustar a pessoa. Essa é assim, olha, a gente coloca no último caso, no último recurso, tá? Mas às vezes, normalmente a gente precisa de um choque, não é, de realidade para desistir da ideia, como é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, não é? Aliás, de Camilo Castelo Branco, por Ivone Pereira. Aí a gente tem outras palestras sobre pandemias, pandemia na visão espírita, ansiedade e pânico, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras, adaptada tudo para o tempo de pandemia, não é? Então, a playlist que eu falei de depressão chama Depressão e Alegria de Ver, tá? Procurem uma playlist lá no meu canal com esse título. Aí tem palestra também sobre Apocalipse, sobre regeneração, porque sofremos, e a palestra do suicídio. Muito bem. Bom, vocês já sabem que a depressão é o mal do século, que ela era conhecida no passado como melancolia, não tinha essa palavra, é uma palavra recente, é a palavra do final do século XIX, século XX para cá. Depressão, tristeza ou desmotivação, a gente tem que analisar o que está sentindo, e a própria Joana vai dizer que a insatisfação ela é útil ao progresso, né? A gente querer sempre melhorar é importante para a gente estar sempre evoluindo, está no livro O Autodescobrimento, psicografia do Divaldo. E será que depressão é preguiça, fraqueza de caráter, má vontade? Pessoal, não. Só sabe o que é depressão quem já passou por ela. A depressão é uma doença muitíssimo grave. Por mais que eu tente explicar para os senhores o que é uma crise de depressão, eu não vou conseguir. Não existem palavras para isso. A pessoa fica completamente desenergizada. Você não quer levantar da cama, você não quer morrer, você quer parar, você quer sumir, você quer parar de sofrer. Você não tem vontade de namorar, de comer, de sair, de estar com os amigos, de ir para a praia, de fazer nada. Você só quer ficar dormindo, quer desaparecer. Uma angústia nos invade. É um sentimento muito ruim e só sabe quem já passou. Não dá para explicar para vocês o que é. Tá? Então não despreze quando um ente querido estiver dizendo que está com depressão, que vai tirar a sua vida. Ah, não, cachorro que ladra não morde. Todos os cachorros que mordem que eu conheci latiam também. Então, na verdade, a pessoa avisa que vai cometer o suicídio. Não despreze. Ah, não, está só querendo chamar a atenção. Pois está precisando de atenção. Alguém que chega ao ponto de dizer que vai se matar está precisando de muita atenção e urgente. Bom, então, não faça isso. Tome todos os cuidados, porque tem crianças tirando sua vida. Crianças. Dobrou o número de crianças que tiram sua vida atualmente. Então, muita atenção com isso, tá? Lembrar, então, que não é preguiça, não. É uma doença. Não adianta você falar, reaja. A pessoa não consegue reagir. Ela gostaria de, ela não consegue. Né? Normalmente são processos de obsessão espiritual muito intensos, junto com uma série de outros fatores que a gente vai analisar aqui, tá bom? São muitos fatores. Vamos, então, analisar alguns deles aqui. Bom, cuidados no diagnóstico, porque ela também pode ser confundida. Tem doenças que parecem com a depressão e não são depressão. Por exemplo, a mais comum é o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, que inclusive, né, o nome é afetivo, são os transtornos de humor ou transtornos afetivos. Por quê? Porque mexe até no sentimento. Quando você está deprimido, você acha até que nem ama sua esposa, seus filhos, nem os filhos. Você chega no médico e relata isso. O médico dá a medicação, você melhora, doutor, não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Porque ela mexe no afeto, a pessoa perde a alegria de viver, completamente o entusiasmo, né? O Deus em nós, tá bom? Então, cuidado, porque a medicação é diferente. Por exemplo, se você der um antidepressivo para mim, que tem um TAB,
eu vou ter um surto de mania, de aceleração, tá bom? Eu adoraria poder tomar antidepressivo, porque antidepressivo emagrece, olha que maravilha, eu queria tomar, não é? Anima, tal, emagrece, não provoca dependência química. Mas não, eu tenho que usar um outro remédio chamado estabilizadores de humor, que também não provocam dependência, mas alguns retêm líquido, alguns aumentam a fome, da vontade de comer. A gente não sabe se é a depressão ou se é o remédio, porque a gente, quando está deprimido, ataca o doce, não é? Precisa de alegria. E o doce, o açúcar, o chocolate libera dopamina. Então, tem esse detalhe também. Então, a gente acaba engordando porque está deprimido. É melhor tomar remédio para não ficar deprimido, tá bom? Anemia profunda, a falta do ferro, também pode gerar um quadro desse. Mesmo você tendo uma alimentação rica em ferro, você pode estar com anemia. Questões hormonais, com os hormônios T3, T4, o TSH, o hipotiroidismo. Também a testosterona, que tem tanto no homem, mas em pouca quantidade, mas importante na mulher também. Com o passar, depois dos 40, ela cai muito. Às vezes é necessário dar uma olhadinha como é que está a testosterona também. Então, ela não é só da sexualidade, ela é da força física, do vigor, da disposição. Ela ajuda o músculo cardíaco também, é um hormônio bem importante, tá? Eu não recomendo, né, aquelas dosagens maciças de testosterona, não. Mas, às vezes, um remédiozinho natural, como o Tribulus terrestres, pode dar uma melhorada na sua testosterona. A falta da vitamina B12 também, a pessoa acha que está deprimida, não, ela está com deficiência da cianocobalamina, que está presente no fígado bovino, que ninguém come mais hoje em dia, não é? Nas vísceras, também no leite, muita gente... Eu não tomo leite porque eu tenho um problema com leite, não é? Não é nem só a lactose, é o próprio leite. E o próprio excesso de vitamina B12 também dá um transtorno psiquiátrico, tá? Verminoses muito graves, então faça um check-up de 6 meses em 6 meses, tome a medicação antivermes também, é o que muitos médicos recomendam. Você está fazendo um tratamento médico com uma quimioterapia, uma radioterapia, você vai ficar abatido. Você não está com depressão, você está fazendo um tratamento que abala a pessoa. Não é propriamente uma depressão, tá? Você fica deprimido, mas você não tem a doença chamada depressão. A síndrome de abstinência de drogas, quando você tira a cocaína, tira o crack, etc., essas drogas estimulantes, sobretudo, você fica para baixo, não é? O álcool também. Questões climáticas, então, cidades com invernos muito prolongados, as pessoas têm mais depressão, consequência de abortos. É muito comum quem cometeu o aborto ficar com sentimento de culpa, e isso gerar depressão, isso gerar dependência química, isso gerar suicídios, aumenta muito, além das enfermidades orgânicas, que os espíritos nos esclarecem através de Emmanuel, não é? Através de Chico Xavier, sobre o André Luiz também, sobre as consequências orgânicas, doenças que nascem pela prática do aborto, o aborto intencional, tá? Não estou falando de aborto espontâneo, não. Aborto provocado. Você manda tirar o seu filhinho, tá? Então, isso realmente provoca também depressão, além de uma série de outras enfermidades mentais e orgânicas também, além de questões espirituais como a obsessão. Gera obsessão espiritual e o obsessor, né, o espírito abortado, normalmente se torna um inimigo da pessoa e vai tentar a desforra, a vingança. Não é? A mediunidade, nós já comentamos, influências espirituais também. Alguns defendem alguns tipos de alergias alimentares podem provocar depressão, como o glúten. Eu não sei. Eu tirei o glúten, não fez diferença para mim, tá? Mas pode ser que alguém tenha algum problema. E tem tipos, né? Por exemplo, tem a depressão reativa, que tem causas externas. Por exemplo, você está com a depressão pré-parto, pós-parto, né? Os hormônios oscilam muito durante a gravidez. Teve uma doença grave, a perda de emprego, separação amorosa, perda de pessoas amadas, né? Dificuldade diversa, você tem um motivo. Essa é boa por quê? Porque se é só a causa, você é o efeito. Mas tem a depressão não reativa ou constitucional, que tem causas internas, causas orgânicas ou espirituais, ou até a programação reencarnatória. Por exemplo, como eu tirei minha vida, eu me suicidei na vida passada, me atirando de cabeça, porque eu fui médico, que foi muito bom, a profissão de saúde, você faz muita caridade, ajuda muita gente, conquistou muitos créditos, mas eu também praticava abortos. Então, gerou um problema grave, eu me atirei de cabeça, gerou uma sequela no meu perispírito, que nesse corpo surgiu na minha medula, tem água, então líquido, não é? Hidrossiringomelia, por causa da pancada. Também desenvolvi uma hérnia na cervical, não aguento ficar muito tempo, eu estou com 2 bebezinhos em casa, um de 8 meses, o André, e a Lívia com 2 anos e meio, e eu não consigo ficar muito tempo com eles nos braços, por causa da coluna que incomoda, e renasci com um transtorno afetivo bipolar. Por causa de quê? Do suicídio na vida anterior. Por causa de obsessões, por causa dos abortos que eu praticava. Olha que coisa interessante, não é? Olha como tudo está ligado. Né? Então,
tenho nessa programação reencarnatória essa expiação. E Deus é justo, Deus não erra. Então eu estou lá, se é para pagar a conta, se aqui também, além de ser um lar, ser uma escola, ser um templo, ser um hospital, até uma oficina, ela também é um presídio, os Espíritos falam. Ela é também um purgatório. Se a gente está aqui para purgar, vamos purificar. Quero me livrar desses problemas todos, eu quero liquidar essa fatura o quanto antes, né? Apressa-te para pagar o que deves, como Jesus fala. Então tem que trabalhar bastante, né? Trabalhar bastante. E o salário de palestra é desse tamanho, ó. Porque diz a questão 646 que Kardec pergunta se há diferentes graus no mérito do bem. Ou seja, isso bem que a gente faz tem diferença de valor? E os espíritos dizem que sim. Que o mérito do bem, o valor do bem, está na dificuldade em praticá-lo. Deus leva muito mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Jesus já falou disso na passagem do óbolo da viúva pobre, né? Aquela viúva muito pobre que dá duas moedas de cobre. Não é uma parábola, aquilo é uma passagem, né? Foi uma cena real na sinagoga. Então, vejam, se você consegue trabalhar no bem, apesar da depressão, mais mérito ainda. Agora eu preciso trabalhar mais. Da palestra, o salário é ó, porque da palestra é muito fácil, não é, Paulinho? Com esse povo querido, com essa acolhida tão fraterna, tão amiga do Paulinho, o salário é bem baixinho. Se ele fosse mais duro comigo, era melhor. O salário era melhor. Então eu tenho que trabalhar muito, tenho que fazer muita palestra. Me convidem sempre que precisarem, tá? Eu preciso trabalhar muito. Apressa-te para pagar o que der. Vamos lá. E ter filhos também, que maravilha que é ter filhos, que acaba a depressão. É a melhor desobsessão que eu conheço, é ter filhos biológicos. Né? Se você não pode mais, adote, se não puder, apadrinhe uma criança lá na África, o Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho belíssimo, um valor muito baixo, você consegue mudar a vida de uma criança na África subsaariana, lá em Moçambique, em Madagascar. fraternidadesemfronteiras.org.br. E ela gera consequências como alcoolismo, né? O uso de outras drogas. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo de depressão e para aliviar o sofrimento, então ela vai para aquele anestésico. A droga funciona como anestésico. Né? Vai para o álcool, que é a pior das drogas, mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, o álcool. Então, muito cuidado com a bebida alcoólica, usar com muita moderação. Eu não bebo, tá? E a gente lembrar que a pessoa, então, não adianta tratar a dependência química se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes é uma depressão, um transtorno bipolar, é uma ansiedade generalizada, aí a pessoa vai para o cigarro, vai para a maconha porque acalma. Então ela tem que tratar a ansiedade, se não tratar, vai voltar para a droga. Vocês entenderam? Então a droga é só uma coisa lateral. O problema está no espírito, está na pessoa, é uma questão mental, tá joia? Pode gerar enxaquecas, alergias, diminuição da imunidade, olha lá. Né? Por isso que os poetas, os artistas, pessoal, os artistas, os poetas, músicos, compositores, não é, pintores, era tudo depressivo, só que não tinha a palavra depressão. A palavra nova, que eles eram chamados como de românticos. Então eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que eu entro em reflexão, que eu aprendi com o Divaldo, é mais chique, é mais otimista, ou que eu fico romântico. E é verdade, não é? Aqueles poetas eram tudo românticos, aqueles artistas, tudo era depressivo, só que chamava romântico. Então eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa. E ela passa. A vantagem do bipolar é que ela passa. É diferente da unipolar, que é aquela depressão que você só sente depressão. O bipolar não, você sente a depressão, mas às vezes você sente a euforia, a aceleração, às vezes você vai equilibrado, e às vezes você tem ansiedade ou irritação. Então, antigamente só se diagnosticava como bipolar quem tinha a aceleração. Hoje em dia, não. Você sabe que a maioria dos depressivos, na verdade, é bipolar. Não tem a depressão maior, ou a depressão unipolar, como a gente fala, né? O transtorno unipolar, tá joia? Porque tem isso. Eu não sou médico não, tá, pessoal? É só de tanto experimentar a depressão e estudar que a gente aprende. E a maior causa do suicídio também, junto com o materialismo. Não é só a depressão, não. É o materialismo também. Agora, mesmo se você está passando por depressão, dá para fazer muito, ajudar muita gente. Por exemplo, olha lá, Aristóteles revela que Sócrates e Platão, esses grandes gênios da humanidade, costumavam recolher-se em profunda melancolia, ou seja, em depressão. Shakespeare, o maior dramaturgo da história. Abraham Lincoln, não é um presidente, o mais extraordinário presidente da América. Leão Tolstói, o gênio russo com QI de 190, né? Era depressivo. Freud, pessoal, nem Freud explica bem a depressão, né?
Carl Gustav Jung também, um outro grande gênio, Beethoven e muitos outros românticos, né? Beethoven mesmo surdo e se vivendo só da música, porque ele só sabia trabalhar com música, ele respirava música, ele só pensava em música. Mesmo surdo e deprimido, Beethoven vai compor a Nona Sinfonia, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Surdo e deprimido. E Francisco de Assis, Divaldo revela no seminário sobre Francisco, que depois daquela viagem que ele faz, a guerra, que ele retorna, que ele fica um ano doente, acamado. Os seus biógrafos não sabem dizer o que ele tinha. Divaldo revela que foi uma crise de depressão de quase um ano. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele descobriu que ele não veio à Terra para tentar encontrar a felicidade nas baladas, nas bebidas, na companhia dos amigos. Ele só gostava, só o que fazia bem era a companhia dos amigos. O resto é bobagem. No sexo irresponsável. E ele vai se tornar um verdadeiro emissário do Cristo e viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. E nunca mais vai ter depressão. Por quê? Porque é a chamada depressão iniciática, aquela que eu falei. E se a gente descobre o que ela está tentando nos ensinar, a gente dá um salto evolutivo, como foi o meu caso também. Deu um salto, porque eu era ateu. Olha lá. Isaac Newton, Napoleão, Padre Marcelo Rossi, Marilyn Monroe, aquela mulher linda, Cazuza, Elvis Presley. Pessoal, eu não tenho atração física por homem não, mas Elvis Presley, que homem lindo, a voz maravilhosa, eu sou encantado por Elvis. Elizabeth Taylor, Charles, os humoristas normalmente são deprimidos, eles se refugiam na comédia. Charles Chaplin, Jim Carrey, o Robin Williams, que vai para o alcoolismo por causa da depressão, e do alcoolismo para o suicídio. Infelizmente, não é? Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, Gordon Sumner, que é o Sting daquela banda, não é? Mozart, Van Gogh, Mahatma Gandhi, a grande alma, também revela nas suas biografias que teve depressão. Peter Tchaikovsky, Victor Hugo, Winston Churchill, Fernando Pessoa, Virginia Woolf, Ulisses Guimarães, J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, e o Brad Pitt. Pessoal, até o Brad Pitt teve depressão. Porque se o Brad Pitt teve depressão, eu não posso ter depressão? Claro que eu posso, tão parecido que eu sou com ele, não é? 1,85 m, não é? Olhos claros, o físico escultural. Então vejam que está na moda, é chique ter depressão. Então você vai estar na crista da onda, só as pessoas chiques aqui têm depressão, tá? Então vamos ser chique também, não tem problema. E aí tem as causas orgânicas, tem a descendência de neurotransmissores, né? Que normalmente é uma questão que o espírito faz com que o corpo produza isso. Falta de atividade física também não é bom. O TAB acaba gerando o burnout, ou seja, um esgotamento físico e mental. Você pensa que está com depressão, na verdade você está com esgotamento. Pode ser a programação reencarnatória, porque tem lá, a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar. Se a gente tem aqui, por que a gente não teve o livre-arbítrio antes de renascer? Tivemos também. E normalmente aceitamos as provas ou expiações, né, o tipo principal que iríamos experimentar aqui na Terra. Tá? Diz a questão 258 e seguinte do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Confiram lá. Pensamentos, emoções, sentimentos que ativam a genética, os chamados fatores epigenéticos, né? O pensamento é muito importante, ele ativa a genética, diz o Espírito Emmanuel e André Luiz. Psicológicas, como conflitos, traumas, fobia social, culpas, mágoas, olha lá, decorrentes do aborto. Maior sensibilidade aos espíritos, já falamos, espirituais, obsessão e auto-obsessão pelo sentimento de culpa. Sociais, que é a falta de recurso, na verdade é apego, não é? Não é só a falta de recurso, guerras, fome, preconceito, isolamento, educacionais, a frustração e o tédio, o excesso de saciedade, quando a gente cria nossos filhos com um padrão de vida muito alto, eles ficam tão saciados que eles não têm, eles ficam deprimidos, desmotivados e vão para a droga, para o sexo irresponsável, para as baladas intermináveis. Então, não vamos fazer isso, vamos criar nossos filhos com alma de pobre, como os educadores ensinam, que é o melhor para eles, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito aqui na Terra. Tá? Mídia que ressalta o mal e o sofrimento, né? A gente vê a mídia, os jornais, a TV, etc., a internet, só tem desgraça, só suicídio, morte, corrupção. Se você não ficar deprimido assistindo essas coisas, você que está doente. Está com a doença da indiferença, né? Da dormose. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo a saudade de regiões espirituais mais felizes, né? Que tem um misto ali de frustração, de inaceitação, de orgulho, por a gente estar no mundo de expiação e provas, falta de autoconhecimento, de individuação, ambientais, o clima muito adverso, culturais, a ditadura da beleza, da magreza, da riqueza, da felicidade, e a aposentadoria. A aposentadoria, que gera inatividade, também é uma das principais causas de depressão, e a gente ainda vira jaquetu.
Você sabe o que é Jaquetu? O pessoal olha para a gente assim, diz, olha, já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios, já que tu está aí à toa, vai pegar os netinhos na escola, a gente vira o mordomo, o motorista da família, não é? Então, se aposentar, é para ir trabalhar no Instituto. E Allan Kardec tem muito serviço aí para precisando de voluntários, não tem, Paulinho? Então, não deixem de aproveitar aí as oportunidades, tá bom? Não vamos virar jaquetu, não. Vamos trabalhar no bem com Jesus, que é muito melhor. E aí a gente vai ver agora a questão de, por exemplo, dos tratamentos, né? Então, utilizar sim os antidepressivos e os ansiolíticos, Emmanuel recomenda, atividade física, psicoterapia com um bom psicólogo, né? É um ótimo meio para autoconhecimento, então faça psicoterapia também. O eletrochoque é muito eficiente naqueles casos de depressão grave. Eu conheço vários casos, a pessoa se beneficiou muito do eletrochoque, a pessoa é sedada, não sente nada, não é tortura. Livros da Associação Médico Espírita do Brasil recomendam a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, tá? No caso de depressão grave, é excelente. Eu queria poder usar, mas a minha médica não passa. Ela disse, não, o seu caso é muito leve, você está muito bem, não precisa não. Mas eu queria, porque, olha, se pudesse levar um choque e ficar bom, era a melhor coisa do mundo. Ora, acho que dá um choque no obsessor, né? Aí o obsessor se afasta, né? Então, façam tratamento, sigam a orientação dos médicos, uma alimentação mais saudável, evitar as drogas depressoras. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. A pessoa vai para a bebida para ficar alegre, porque ele mexe na censura, mas ele provoca depressão depois de umas horas, a ressaca também. Então, a pessoa vai dizer, não, remédio psiquiátrico é para doente mental, provoca dependência. Não provoca, só os tarja preta, que são os calmantes, é para ansiedade, não é para depressão. E não é para usar calmante todo dia, porque calmante gera depressão, tá? Não é para você ficar. Tem muita gente viciada, comprando, até sem receita no Brasil, e a pessoa fala, eu não preciso disso não. Será que isso não é orgulho nosso? O pessoal Chico, que sempre foi muito obediente aos médicos, não gostava de hospital, mas ia sim sempre que precisava, tomava religiosamente. Teve época dele tomar 28 comprimidos por dia, né? Ele dizia que ele estava muito bem, o corpo dele aqui estava parecendo uma farmácia, chegar no vai fazer uma farmácia, né? Será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que, é que os espíritos falam sobre esse assunto? Está no livro Chico Xavier, em Goiânia, da editora Gen, está lá, perguntaram para o Emmanuel, né? Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, ou seja, dado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre? Ele responde, amigos nossos da vida maior, exprimindo comentários sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, tanto quanto a psicologia e a análise, ou seja, a psicoterapia, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, os tarja preta, os calmantes, ou neurolépticos, os antipsicóticos, etc., né, os antidepressivos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande. E compete-nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido, e aí ele prossegue, depois vocês conferem lá, Chico Xavier em Goiânia. Tem na internet, vocês podem comprar, talvez em livro eletrônico também, tá? Então a gente deve combater as causas da depressão, que são todas aquelas que a gente falou, tá? E mais algumas. Mas enquanto a gente não combate essas causas que estão no espírito imortal, a gente deve, enquanto isso, aliviar os efeitos. Então, usar a medicação psiquiátrica vai trazer muitos benefícios, vai melhorar os relacionamentos, ou seja, preserva a família. Muita gente se separa por causa da depressão, do transtorno bipolar. Ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental. Lembram que quando a gente aposenta, a gente adoece? É verdade, muita gente que aposenta cai em depressão. Traz motivação e disposição o remédio, né, que ajuda a começar uma atividade física e o quê? Para trabalhar no bem, para sei lá, fazer o bem, porque a caridade cobra a multidão de pecados. E o Espírito Samuel Lucas diz assim, Nazareno, a medicação ajuda tanto o nosso estado de humor que facilita a sintonia com os bons espíritos, enquanto que quando a gente está deprimido, a gente sintoniza com os espíritos atrasados, né, pela lei de afinidade, tá? E se algum remédio que você vai tomar aumenta um pouquinho o peso, se um estabilizador de humor, por exemplo, né? Ou tem vários que não aumentam, então você pode pedir para trocar, mas mesmo assim, o que é melhor? Um fofinho feliz, que nem eu tô fofinho, sobretudo nessa pandemia, ou uma magricela triste, mas melhor um fofinho. Já viram algum fofinho triste? Todo gordinho é simpático, todo gordinho é alegre, né? E é verdade, né? Então, assim, aí cuidado também que a gente tem que ter, como o nosso tempo já está esgotando, e a gente precisa abrir para as perguntas, né? Tome só cuidado. Se for tomar antibiótico, avise o médico, laxante, diurético, porque ele concorre com o medicamento, você pode ter um surto, tá? E evite o álcool também se você está usando a medicação, tá bom? E aí tem vários tratamentos e tem a terapia espírita,
que eu vou falar rapidamente aqui, eu não vou explicar cada coisa, mas olha lá, o amor e o auto-amor, acho que pulou. Médico, psicológico, atividade física é fundamental, tem que ter atividade física. Faça um yoga em casa, tem aí na internet, no YouTube, vários canais, tem aplicativo no celular. Algumas terapias complementares também, como a acupuntura, já tem comprovação científica. Né? O amor e o auto-amor, conhecimento, autoconhecimento, a aceitação em vez da negação, a humildade em vez do perfeccionismo, né? Que é fruto do orgulho, que gera hipocrisia, a reforma íntima, fundamental, já falamos, o estudar o Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos com água magnetizada e a reunião de desobsessão, né? A fluidoterapia, os passes, o magnetismo, a água magnetizada, já falamos, a reunião de desobsessão mediúnica, se você pode fazer uma casa, mesmo à distância também pode fazer, mas a pessoa estando presente é melhor. As casas normalmente têm feito isso lá na comunhão. Eles dão um passe no paciente, o paciente sai da sala e eles fazem a reunião mediúnica, para atender aqueles espíritos que estão ligados a gente. Praticar a caridade, o perdão e o auto-perdão, o culto do Evangelho no lar, 20 minutos é suficiente uma vez por semana, em voz alta, em dia e hora determinados. Leituras edificantes, assistir palestras, seminários, vídeos, áudios no carro. No meu carro, suando, escutando palestra, me divertindo, rindo com o Divaldo, com esses palestrantes maravilhosos que a gente tem todos aí, caminhadas. Ocupar-se no bem. Cirurgia espiritual tem controvérsias, mas a gente pode ser beneficiado também por esses médiuns chamados médiuns curadores, em alguns casos. Recidiva, se acontecer, se carrega, ficou bom, mas piorou de novo, repetir os tratamentos, desenvolver a fé no futuro e a resignação e pedir para trocar a doença por trabalho no bem. O Chico conta uma história desse tipo bem interessante. Dá para trocar a doença por trabalho no bem. Peçam isso aí que Deus atende, tá? A reencarnação, então ter filhos é a melhor desobsessão que eu conheço, porque ela provoca o esquecimento do passado e aqueles que se consideravam nossos inimigos vêm como criancinhas lindas que a gente ama de paixão, esquece completamente e assim a gente consegue amar os inimigos como Jesus nos convida desde há 2000 anos. Então, se puder, tenha filhos, tá? Hoje o povo não quer ter filho, tá tudo com depressão. Antigamente tinha 10, 15, 28 filhos, não tinha depressão que chegasse, não tinha como ter depressão, né? Cultivar os amigos e colocar os talentos para multiplicar, brilhar a nossa luz, tá bom? Bom, a gente vai concluir agora e só dizer para vocês, lembrar como Jesus nos fala, não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Ele fala também, em verdade vos digo, que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E se você estiver tristinho, deprimido, romântico, se questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso no livro de mesmo título. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar do Havaí, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas do Havaí, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. O céu de vocês é lindo, eu já ouvi falar. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando aí o tratamento médico, os profissionais de saúde agora na pandemia. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta
e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, fica aí o poema de José Soares Cardoso, Onde Está Deus? Muito obrigado, que Deus abençoe. Aí está o nosso canal no YouTube, que vocês encontram todas aquelas palestras que a gente citou, né? Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, é só procurar a playlist Depressão e Alegria de Ver, tá bom? Tá aí o nosso Facebook, tem todos os nossos slides, e a gente também tem uma loja virtual nesse endereço, nazarenofeitosa.com.br, tá? Vocês podem baixar palestras lá, adquirir CDs, DVDs, pendrives, ou download, fazer o download das palestras, e toda a renda é revertida para o grupo de evangelização e visitas aos irmãos menores, né, aos jovens privados de liberdade aqui no DF, Chico Xavier. Nosso grupo, né, tem como patrono Chico Xavier. Estamos precisando comprar material esportivo para eles. Quem quiser ajudar também pode fazer uma doação direto nas contas bancárias da Comunhão Espírita de Brasília, tá? É só colocar o finalzinho 3 centavos, que eles sabem que a doação é para o grupo, o GVIM Chico Xavier. Vamos às perguntas. Tem que abrir seu áudio aí, Paulinho. Muito bom, Nazareno. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou voltar para a nossa tela principal aqui. Aí, aí a gente vê a carinha de todo mundo, né? Nazareno, muito bom, viu? Muito bom, muito enriquecedor. A cabeça está fervilhando de informações. Se alguém estava com depressão, se eu estava com depressão, foi embora porque tem muita informação a refletir e caminhos a seguir. Nós vamos abrir então para se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, vamos aproveitar o Nazareno Feitosa. Fiquem à vontade. E qualquer coisa, o Paulinho também está aqui, ele me ajuda, se a pergunta for muito difícil. Fique à vontade, que eu puder responder. Nós buscamos Kardec, Nazareno. Qualquer coisa tem lá no Livro dos Espíritos, tem 1019 perguntas e respostas, não é possível que a sua pergunta não esteja lá. Exatamente. Paulo, eu quero agradecer a ele, porque eu sigo já tem um tempinho, deve ter mais de 6 anos, em explanação de evangelho que fiz, eu busquei várias vezes as palestras dele. Ótimo. Só gratidão. Obrigado, Edson. Obrigado, querida. Fico feliz que possa ser útil. Tá? E eu Fico estou muito aqui feliz. na terrinha que o Chico conviveu, estou aqui em Uberaba. Uau, que maravilha, que maravilha. Queria muito aí voltar. Eu tive em Pedro Leopoldo, em Uberaba eu nunca tive. Ah, Aliás, tive em Uberaba, não tive foi em Sacramento. Não tive foi em sim. Sacramento, que é pertinho daí. Visita Sacramento e a Fazenda Santa Maria. Depois você pergunta para o Paulo. Pois é, que Onde... maravilha. Eu sei a história de Eurípides todinha. Uhum. Tem palestra sobre ele. Tenho que ir lá conhecer. Uhum. Pois é, a nossa avó paterna foi alfabetizada pelo Eurípides, era prima e irmã do seu Eurípides. Você tá brincando? Eu sou Que prima maravilha. do Paulo. Ah, então você é assim com os homens, vai assim com o Eurípides. Vou pedir Eu estou pra... bem de parente, mas acho que ele não está tão bem comigo, não. Só gratidão, Nazareno. Obrigado. Mais alguém? Lembra de abrir o microfone, tá, pessoal? Quando for falar. Obrigado, Esminha. Eu tenho. Oi, Nazareno. Maria. Prazer, obrigada. Muita informação maravilhosa. Eu vendo uma família com meu pai com a depressão muito profunda. E eu queria saber como você vê na genética, ou você vê só pelo lado espiritual? Por na palestra exemplo, saúde, dos descendentes. Na palestra acaba no mesmo caminho. Saúde, na palestra sobre saúde e espiritualidade, a gente analisa isso. A genética tem influência, sim. Não é? A gente pode renascer com a predisposição genética, né? Tem até algumas estatísticas sobre a possibilidade disso,
mas só reencarna naquela família que tem a característica genética espíritos que precisam passar por aquela prova, tá? E se a genética não é determinante, ou seja, você traz os genes, mas eles podem ser ativados ou não, depende do espírito ativar. Se o espírito tem um compromisso que precisa passar por aquela enfermidade, ele ativa. Se não, inclusive até com os próprios pensamentos, a reforma íntima, a gente consegue ativar ou desativar esses genes para os chamados fatores epigenéticos, tá bom? Então a genética influencia, mas na verdade é sempre o espírito que precisava passar por aquela questão, tá bom? Lá na minha família, só eu e mais 2 irmãs. Os 2 irmãos que eu tenho não tem nada, né? Mas tem 2 irmãs que também, minha mãe, né, que tem essa prova aí difícil. É romântica também. Mas Obrigada. é leve, é bem tranquilo. Mais dúvidas? Nazareno, eu queria fazer uma pergunta. Parece até que ficou bom ter depressão. Chique e romântico. Pois é, o Brad Pitt tem. Mas a minha pergunta que não quer calar é como que nós, em volta dessas pessoas, podemos ajudar, não no sentido de salvar, de ser médico, de dar conselho, porque nós não temos esse cabedal, mas no sentido de mostrar mesmo carinho, presença, atenção, porque o que eu percebo dessas pessoas, poucas que eu já convivi, é uma vontade intensa de se afastar, de se isolar, de tentar resolver por si própria, né? Ou até no passado mais, como aconteceu com uma amiga, de ter vergonha de procurar ajuda de profissional, porque achava que era passar o atestado de louca e era tão difícil convencer que era uma coisa normal. Então, a minha pergunta é essa: como que nós, em volta dessas pessoas tão queridas, podemos ajudar? É uma pergunta excelente, Renata, obrigado. Veja só, hoje tem menos preconceito contra o tratamento psiquiátrico, mas ainda tem muito. E o que faz melhor efeito de tudo que eu já experimentei é a alopatia, ou seja, o remédio tradicional, psiquiátrico mesmo, tá? É uma mudança da água para o vinho. Tem paciente que chega no médico e diz: doutor, se eu soubesse que esse remédio era tão bom assim, eu já tinha tomado há 20 anos atrás. E se for necessário, eu tomo o resto da vida, não tem problema. Não tem quem tem diabetes, não tem que tomar insulina até a final da vida. Quem tem pressão alta não tem que tomar um remédio para hipertensão. E assim por diante. Por que a gente não pode também usar uma medicação? Qual o problema? Não é nenhum problema. Então precisamos desmistificar isso. Falar que os espíritos recomendam, como Emmanuel recomenda. Se necessário, vamos tomar. Claro, se não for necessário, não vamos tomar. O próprio André Luiz também pede para a gente não exagerar nas medicações, está no livro Conduta Espírita. Dá uma checada depois na palestra Saúde e Espiritualidade, tá? E a gente vê também o seguinte, que as pessoas têm vergonha, as pessoas se isolam, não é? É muito comum se isolar, então, e muitas vezes a pessoa não aceita ajuda, porque ela não consegue reagir. Então precisamos acolher com muito amor, com muita paciência. O psicólogo Marlon Reikdal, lá do Paraná, ele contou uma coisa interessante. Em vez de a gente falar que vai quebrar a cama do deprimido para ele sair da cama, um dia uma mãe estava com o filho adolescente deprimido, e ela, em vez de reclamar com ele, o que é que ela fez? Meu filho, você está com depressão? Tô, mamãe, estou com depressão, não quero sair, não quero fazer nada. Pois olha, mamãe vai ficar aqui do seu lado, abraçada com você. Eu quero sofrer junto com você. E ficar ao seu lado em todos os segundos. Aí ela foi, ficou abraçadinha com ele. Daqui a pouco ele ficou tão tocado. Disse: mamãe, não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Então, não é uma pegada diferente do que a gente se indispor com a pessoa. Né? Então, é uma pessoa que está enferma. É uma enfermidade. Como você vai reclamar de alguém que é cego? De alguém que é paralítico? Você vai ficar brigando com uma pessoa? Por que a gente acha que tem que brigar com o depressivo? Então, temos que ter essa consciência, não é? Orar muito por ele, orientar sobre a medicação. Muitas vezes a medicação, o médico passa um remédio muito forte, o médico fica com medo da pessoa se suicidar e ele ser responsável. Aí passa uma medicação que a pessoa fica meio dopada, aí não é bom. Aí a pessoa fica achando ruim, não quer mais tomar o remédio. Então é ele conquistar, se ele puder conhecer o Espiritismo, tanto melhor. O Espiritismo bem compreendido ensina Kardec
é a melhor prevenção contra o suicídio, contra a loucura, ou seja, contra os transtornos mentais graves, inclusive a depressão. Então, conhecer a doutrina espírita, leve um livro, leve um CD, leve um DVD, não leve tudo de uma vez não, leve aos poucos, sempre levando alguma coisa para ele. No dia que ele estiver melhorzinho, ele vai pegar em aquele anzol, ele vai fisgar e ele vai melhorar, entendeu? Então, ter essa paciência. Tem palestras minhas sobre depressão em inglês, se vocês têm aí algum companheiro ou companheira com depressão, tem palestras minhas em inglês sobre depressão também, tá? Não tão completas. Meu inglês também não é bom, tá? É razoável, dá para falar, não fica com essa fluência, não fica tão dinâmico, mas a gente dá o recado, tá? Também tem elas eu falo inglês e falo espanhol também, tá? Então, precisar também tem lá no meu canal no YouTube. Quem precisar de ajuda, me procura lá. Tem meu e-mail, nazarenofeitosa@gmail.com, mas é isso, é prece, remédio, tratamento espiritual, passe, paciência e caridade. Tem que começar a sair de si mesmo, senão não fica bom. Tá? Descobrir qual a missão da pessoa aqui na Terra, qual a vocação. O que é que faz os olhos dela brilhar? É uma coisa que eu adoro, por exemplo, é dançar. Eu estou aqui com a Livinha, a minha filha. A minha esposa gostava de dançar, hoje ela não dança mais, é uma pena, mas a Livinha, eu boto música, e o André também, de 8 meses, ele fica lá se balançando, fica para frente e para trás assim, e a gente coloca bota música dos anos 80, 70, 80, 90, que eu sou dessa época, né, eu tenho 51, e aí danço com ele, mas eu adoro, aí eu malho, faço atividade física, e como a música mexe com a gente, né, como a percussão, sobretudo, aqueles instrumentos, estimulam a gente a se animar. Por isso que todas as academias têm que ter música, que é para o povo se animar para dançar, não é? Vamos lá para a praia, vamos pegar surfar, aí eu sei que tem ondas muito grandes, mas deve ter lugar calmo também, não tem, Paulinho? Surfar, estar no contato com o mar, beber água de coco, aí tem água de coco, não tem? Sim. Aquela energia vital, o sol maravilhoso, aproveitem essa terra linda, quem está aí no Havaí. Eu estou aqui em Brasília morrendo de saudade das praias lá do Ceará. Eu fico muito feliz, muito bem, né? Vitamina D, muito bom para a saúde. Muito bom. A yoga, faça yoga, Tai Chi Chuan, essas coisas também, muito bom. Meditação. Oi, Eliane. Que lindeza de palestra, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu quis entrar na carona... A depressão faz isso com a gente aprende alguma coisa. Muito bonito, assim, a sua alegria, né? Dá para sentir a Lívia e o André aí junto de você, né? Eu quero pegar carona e falar que ter filhos e ter netos também, viu? Que é uma alegria. Tem Nossa, dois. mas você é tão jovem, já tem 2 netos, que legal. Mas é uma delícia. Eu entrei no momento que você falou da praia, porque tem um dos livros do André Luiz falando sobre a terapêutica do mar, né? O quanto ele faz bem também. Né? Então, sim, você vê que os espíritos se aproximam da Terra, perto de lagos, de água, isso, não é? Isso. Que a energia é diferente. Mesmo, leva durante o sono, em desdobramento, então, muito forte. Vocês, é porque eu estou em São José dos Campos, São Paulo, eu não estou no Havaí. Então, assim, vocês que estão aí, aproveitem, porque é excelente para a saúde, realmente. E eu preciso te falar, sabe, Nazarena, eu sou psicóloga, sou da área da saúde mental, Ótimo. Trabalho com pacientes adultos, cuido muito, assim, do trabalho de depressão, suicídio. E, assim, uma lindeza a sua palestra. Assim, é bom saber que você tem esse canal, vou te indicar muito. E você, assim, foi muito pontual nas suas colocações, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa. Muito obrigada, amei. Muito obrigada. Que bom, Eli. Fico feliz. Que bom, que Deus abençoe o seu trabalho. Eu faço terapia, ajuda muito também, tá? Façam terapia também. É um investimento, não é gasto não, é investimento em felicidade, né? Agora tem maus psicólogos também, como tem ótimos psicólogos, tem maus médicos, maus advogados, né? Então, um psicólogo só quer separar o povo fica dando conselho para se separar, não, vamos manter o casamento, vamos manter os casamentos que é melhor, tá bom? O espiritismo não é contra o divórcio, mas também a gente tem separado demais, né? E fazendo muita gente sofrer. Então, vamos prestigiar a família e vamos nos trabalhar, porque a gente se melhorando, a gente contagia todo o nosso redor, tudo melhora quando a gente melhora.
Porque o reino de Deus está dentro de vós, ele não vem com aparência exterior, não depende da riqueza, de nada exterior. Né? Obrigado, Ari. Você faça as correções, se eu falar alguma bobagem, que eu sei que eu falo muitas, você faça as pontuações. Tá? Se der tempo, aí, porque o tempo está muito apertado. bom. E a colocação da medicação, que é muito importante, e a pessoa precisa confiar no profissional. Né? Antes de tudo, eu tenho um amigo que fala isso que eu gosto muito, que é um psiquiatra, ele fala o paciente precisa primeiro beber o médico. Primeiro ele precisa sentir e deixar o médico entrar, porque é um tratamento que vem aliar muito para a pessoa poder lidar com as coisas dela. Muitas vezes a gente tem que entrar com medicação, porque senão não vai acontecer o tratamento. Sim. Então você Não, vir com esse caminho aí, né, do amor, da espiritualidade, mas trazendo a ciência junto, é isso mesmo. Esse é o caminho. E tem pesquisa científica mostrando isso, que a fé da pessoa no médico faz diferença no tratamento. A fé da pessoa no remédio também faz diferença. Tanto que tem até o efeito placebo. Você toma um remédio de farinha e fica bom. Muita gente fica boa. É difícil, às vezes, até aprovar o remédio, porque o placebo funciona também, porque é a força da fé, meus amigos. Da fé que move montanhas. Então, muito importante o que a Eliana falou. E lembrem também que a medicação, né, essas medicações para depressão, para o transtorno bipolar, não provocam dependência, tá? E se você está usando, você está numa crise de depressão, toma só naquele período, depois você vai largar. Passou ali a causa, foi uma desilusão amorosa, foi uma perda de um filho, uma coisa desse tipo assim, passou aquela crise mais forte, você vai poder deixar a medicação sem nenhum problema. Agora, se precisar, tome. Eu tomo morto e feliz. Que bom que tem, durmo bem, uma maravilha. Agora, o que me fez melhorar muito foi o tratamento espiritual. Tá? Porque mesmo com a medicação eu não ficava bem no passado. Então tem que buscar tratar o espírito. Tratar do mens sana e incorpore sano. Né? Mente sã e corpo são. Tem que tratar dos dois. Tá bom? Muito bom. Mais perguntas? Eu não sei como é que está de tempo aí, Paulinho. Coordena aí para nós. Vamos bem. O Nazareno, eu trouxe só uma reflexão do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, esse especificamente, o problema da Sim. dor, né? Para a gente fechar esse nosso raciocínio, esses nossos sentimentos, de uma forma como você citou a Maria de Nazaré, quando ela afirma e mostra para nós que tudo passa. O Leon Denis, esse é um livro do Leon Denis, né? É fantástico, Leon Denis. Fantástico. Na parte à vontade, ele faz uma introdução aqui que realmente traduz essa alegria, essa motivação que você está trazendo para nós, de viver e de observar os recursos que nós temos. Que as depressões, os fatores impeditivos das nossas realizações são acidentes de percursos. Acidente de percurso. Porque... Não, e que fazem parte da vida, né? Jesus falou no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. Eu venci o mundo. Tem que ter o bom ânimo. E o Leon Denis diz o porquê. Ele começa assim, ó, que no estudo do livro O Problema do Ser, ele divide em três livros, né? Deixou entrever a poderosa rede de forças, de energias escondidas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido o germe, germen. As causas da felicidade não se encontram em lugares determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Está em nós. Aí ele cita que quando você vai em outras doutrinas, você vai encontrar com Cristo quando ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. O mesmo pensamento é expresso sob uma outra forma nos Vedas,
trazeis em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Então, nós vamos ver assim, que realmente esse percurso que nós estamos fazendo e que esses acidentes são acidentes que aquela mola propulsora, como aconteceu com Francisco de Assis, como aconteceu com vários, e com você mesmo. Nós agradecemos muito a sua honestidade consigo mesmo e o seu exemplo que você traz para nós, de que todos nós estamos numa condição própria, né? Ideal, mas que nós podemos superar, né? Superar com E boa com vontade. Jesus o jugo é suave e o fardo fica mais leve com ele. Né? Perfeito, Esse divino amigo. perfeito. Nazareno, nós te agradecemos muito mesmo. Estamos muito felizes de te ouvir, de te conhecer, de estar próximo de você, de você ter permitido que de nós aproximarmos um pouco mais do seu coração, da sua sabedoria e da sua boa vontade, que cobre a multidão das nossas ignorâncias, sabe? Em termos de nós mesmos. E também com relação à lei de Deus, à lei do amor, da caridade. Nós agradecemos em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui e em nome de todos os amigos aqui presentes. Nós agradecemos a todos que estão aqui, sempre nos prestigiando e presentes. Agradecemos muito a você e com certeza, numa breve oportunidade, nós vamos entrar em contato novamente, se você estiver disponível para vir Sim. e trazer seu carinho para nós, esclarecendo Eu as que, eu nossas que, agra- eu dúvidas. que, eu que agradeço, Paulo, viu? E não foi só boa vontade de mim, não. É porque minha agenda estava bloqueada por conta do nascimento do André. Aí eu estava sem nada agendado, né? Tinha só umas 3 ou 4 viagens esse ano marcadas, assim, e só a partir agora desse período. Então, agora pela internet, então ficou mais fácil, porque eu dou um apoio em casa, não preciso viajar, a gente viaja pelas ondas aí da internet. É ótimo. Obrigado, viu, Mariângela? Quando eu for para Caraguatatuba, em São Paulo, vou tomar um banho de mar, tá? Com certeza. Obrigado pelo seu carinho, querido. Olha, E aqui no chat, ela mandou no chat aqui para todo mundo. certo. Então, mesmo que seja através desse portal, você venha, que você possa vir, estar aqui conosco em Maui, Quando no vocês país. precisarem, podem agendar, que a gente pode, de repente, fazer uma das outras que eu citei, ou outro tema, não é? Eu te mandei uma lista com principais temas, mas tem muitos temas prontos, uns 200 temas prontos de palestra. Tá? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E nós te pedimos mais um pouquinho, nós vamos explorar um pouquinho mais de você. Se você puder fazer e quiser fazer a prece de encerramento para nós, Sim. fique à vontade. Vamos lá, então. Agradecidos. Obrigado, Paulinho. E quando precisarem, alguém precisar de alguma coisa em Brasília, que avisem-nos quando vierem para cá e precisarem, tá bom? Bom, meus amigos, então, levando o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de infinito amor, bondade, mas também de justiça, Senhor, aliada sempre à misericórdia infinita do teu augusto coração. Queremos te rogar, Senhor, por todos aqueles que agora sofrem no mundo, vítimas da pandemia, seja aqueles que estão sofrendo nos hospitais, aqueles que estão retornando ao mundo maior, nem sempre com a melhor condição espiritual. Fortalece também, Senhor, e abençoa todos os seus familiares e seus amigos. Abençoa também, Pai, os que perderam seus empregos, os que estão suas empresas fechadas, os que estão endividados, deprimidos, ansiosos, pensando em tirar suas vidas, Senhor. Não permite que nos omitamos na tarefa de esclarecer, de consolar, de levar amor, paz e alegria para todos esses irmãos.
Ilumina também todos os nossos governantes, nossos parlamentares, nossos juízes, não só do Brasil, da América, mas também de todas as nações. Abençoa, Pai, para que possamos aprender o mais rápido possível as lições dessa pandemia, para que ela possa ir embora e que possamos retomar as nossas atividades muito mais fortalecidos e evoluídos espiritualmente. Abençoa os profissionais de saúde, os nossos pesquisadores, enfim, todos aqueles que estão se dedicando ao combate e ao tratamento dessa enfermidade. Ilumina-nos a todos e mantém-nos em tua paz e no teu amor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.